Glória a Deus. Quero te convidar a abrir a palavra do Eterno, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 1. Lucas 7, versículo 1. Diz assim: quando Jesus acabou de dizer todas essas palavras, sendo ouvido pelo povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de certo centurião, a quem seu senhor muito estimava, estava doente, à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E aproximando-se de Jesus, eles lhe rogavam com insistência, dizendo: ele é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo construiu para nós a sinagoga. Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou alguns amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Por isso, não me julguei digno, nem mesmo de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a este, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Diga comigo, admirado. Jesus ficou admirado com ele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E quando os emissários voltaram para casa, encontraram o servo com saúde. Feche os teus olhos. Pai querido, Pai de amor, essa é a tua palavra, e nós sabemos que a tua palavra é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Senhor, fala com cada pessoa aqui, meu Deus, e fale também com aqueles que estão em casa, me assistindo neste momento, que o Senhor venha falar fortemente a cada coração, no nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte a palavra de Deus. A palavra deste domingo, a fé do centurião. A fé do centurião. Quando você lê o Novo Testamento, você vai encontrar algumas pessoas que manifestaram essa fé, a fé viva, a fé eficaz. E entre essas pessoas, eu quero fazer aqui, dar uma pincelada rapidinho, bem rapidinho aqui, sobre a mulher do fluxo de sangue, né? A mulher hemorrágica. Essa mulher tinha um grave problema de saúde, gastou todos os seus haveres com os médicos, mas não obteve êxito. E em 12 anos, praticamente ali lutando, não conseguiu se recuperar, estava cada vez pior. E ela escuta, ouve falar de Jesus, gerou essa fé, e ela foi ao encontro do Senhor, e ela dizia: se eu tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. E quando ela toca, o milagre aconteceu. E Jesus, parando ali, disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E a mulher trêmula, ela disse: fui eu, Senhor. Jesus disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Outro exemplo, né, dessas pessoas notáveis de fé, está em Mateus 15, 21. Mateus 15, 21, até o versículo 28, que vai falar da mulher cananeia, daquela mulher que era uma estrangeira, que estava
com a filha totalmente endemoniada, e ela corre, né, vai a Israel em busca de Jesus, e quando encontra, ela vem atrás gritando, pedindo para que o Senhor tivesse ali compaixão da filha dela. E os discípulos disseram: Senhor, despede essa mulher, ela vem atrás aí da gente gritando, despede ela. E então o Senhor para, e aquela mulher, Jesus disse: olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, vá em paz. E aquela mulher recebeu o milagre dela. Jesus disse que ela tinha uma grande fé. Mas quando nós encontramos esse texto na Bíblia, que fala do centurião, Jesus fica maravilhado. Jesus fica assim impressionado com aquela fé, com a fé daquele homem. Queridos, um centurião era uma pessoa que liderava, 100 soldados, uma centúria. E nesta época, o Império Romano dominava grande parte do mundo. Então, cada cidade tinha lá, um destacamento de soldados. Em algumas regiões, uma centúria. E ali, a cidade de Cafarnaum era uma cidade por onde passavam as caravanas, onde vinha gente do Egito, da cidade de Tiro, de Sidom, passavam por ali os mercadores. Então era uma cidade importante. E este centurião foi enviado para lá, ele e seus homens, para manter a ordem, E esse centurião teve contato com os judeus, os líderes religiosos. E algo começa a acontecer ali na vida dele. Houve uma mudança, uma transformação. E a gente percebe isso quando a gente lê o texto. Porque o texto vai falar do servo dele, que estava doente, gravemente. E este homem convida os líderes religiosos para que eles para que eles fossem até Jesus e pedisse para que o Senhor fosse até a sua casa curar o seu servo. Eu quero aqui já chamar a sua atenção, porque um soldado romano, ele se sentia superior às demais pessoas. Eles eram uma classe dominante, era Roma que mandava no mundo da época. Totalmente diferente deste centurião aqui, um homem humilde, alguém que teve um contato com o Deus de Israel, alguém que tem agora a sua vida moldada, e ele quer fazer o bem. Ao invés dele poder pressionar os líderes religiosos, usando a autoridade dele para que vão lá trazer Jesus, eu preciso dele aqui. Muito pelo contrário, as pessoas foram de coração aberto falar com Jesus. E olhe, os líderes religiosos foram falar com Jesus. Queridos, nós vivemos numa época que as pessoas já se acham alguma coisa quando conseguem uma carteirinha. Estou falando isso até no meio eclesiástico. Quando a pessoa recebe um título, já se acha até superior às demais pessoas. Tem gente que quando recebe a carteirinha da OAB, já quer sair dando carteirada no povo, E quando a pessoa chega a ser um desembargador, um juiz, o pessoal fala assim: você sabe com quem está falando? Você já ouviu isso por aí? Eu sou fulano de tal. Este homem era um soldado renomado. Ele era um centurião, liderava 100 soldados. Ele representava o império, seu imperador. Era alguém de autoridade, mas ele age com humildade. E ele está preocupado com o seu servo. Um homem que ganhava bem, que tinha bens, que tinha posses.
E naquela época, escravo era um objeto, poderia ser descartado facilmente. Se um patrão, né, se um senhor, o rico, uma pessoa próspera, matasse um servo, não dava nada para ele, porque servo é como se não fosse gente. E este homem está preocupado com seu servo. Você se preocupa com aqueles que trabalham ao seu lado? Você se importa, essa é a palavra. Você se importa com aqueles que te servem? Você que talvez esteja numa função dentro de uma empresa, né? O seu posto, onde Deus te colocou, quem sabe tenha pessoas abaixo de você. Como que você lida com essas pessoas? Você honra essas pessoas? Este centurião me chama a atenção, porque ele está preocupado com o bem-estar do seu servo. Se fosse um outro, põe ele para morrer lá fora, coloca outro no seu lugar. Mas ele manda chamar Jesus para vir à sua casa para curar o seu servo. E os religiosos foram até Jesus e chegaram no Senhor, disseram assim: este homem, veja aí o que diz o versículo de número 3, o finalzinho aí, né, o versículo 3, 7, versículo 3. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo, versículo 4. E aproximando-se de Jesus, eles lhe rogavam com insistência, dizendo: ele é digno de que lhe concedas isso. Aqueles líderes religiosos chegam para Jesus: olha, Senhor, o Senhor precisa fazer esse milagre, o Senhor precisa curar o servo deste centurião, pois ele é um homem digno. Você pode repetir essa palavra? Diga comigo: digno. O que é uma pessoa digna? É uma pessoa de bom caráter, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que tem uma vida moral ilibada, né? Então é uma pessoa amorosa. E eles estavam dizendo: e como prova de que ele é uma pessoa digna? Ele é alguém que ama a nossa nação. E não só isso, ele ama tanto a nossa nação que ele construiu para nós a sinagoga. Às vezes a gente fala que ama, a gente fala que tal pessoa é importante, e às vezes fica só no discurso. E esse cidadão aqui, esse homem, o que ele faz? Ele então investe no povo judeu. Gente, eles dominavam, Roma dominava, sabe? Israel estava sujeito a Roma, e ele, como autoridade, como centurião, ele investe do dinheiro dele para construir a sinagoga, a igreja dos judeus, melhor dizendo, para vocês entenderem melhor. Então ele estava dizendo: ele é um homem digno. Se preocupe mais, se importe mais com as pessoas que te servem. Tem na sua casa, olhe para aqueles que estão ali ao seu lado, a sua família, se importe com eles, mostre isso na prática. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Marido, valorize mais a sua esposa, que tanto cuida de você. Dê o cartão de crédito para ela ir no shopping. Meu Deus do céu, essa igreja ficou avivada de repente assim. Se importe com aqueles que te servem. Amém? Glória a Jesus. Mas tem mais. Olha o que diz aí o versículo seguinte, versículo de número 5. Porque ama a nossa nação, ele mesmo construiu para nós a sinagoga. Versículo 6. Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou alguns amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. A parte A do versículo 7.
Por isso, não me julguei digno nem mesmo de ir ao teu encontro. Observe, o centurião, quando percebe que Jesus já está se aproximando, ele manda os seus amigos. Gente, um homem que construiu pontes ao invés de paredes, sendo um estrangeiro, ele teve relacionamento, fez amizades. Como isso é importante, queridos, a gente fazer amizades. Como que a gente vai levar as pessoas para o Evangelho, né, para Jesus? Como que a gente vai conduzir as pessoas, se você é aquela pessoa que não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite, não se relaciona com seus vizinhos? Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu já vou voltar para esse texto aqui, mas olha o que diz aí, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Abra aí, e não se assuste com o que você vai ler. 1 Coríntios 5, 9. Vou ler para a gente ganhar mais tempo, vou ler mais rápido. Já vos escrevi por carta que não vos associeis com os imorais. Não me referia aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões, idólatras. Neste caso seria necessário que saísseis do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se, o que está escrito aí na sua Bíblia? Dizendo-se irmão, for imoral, ganancioso, idólatra, caluniador, bêbado ou ladrão. Com esse homem não deveis nem sequer comer. Escute, se a gente quer levar vidas para o Senhor, a gente tem que fazer amizades, tem que se aproximar das pessoas. Mas aí o texto de Paulo está dizendo aqui que as pessoas não podem se associar com os falsos irmãos, porque tem muita gente, queridos, que carrega o nome de crente, de cristão, mas essa pessoa é terrível, terrível. É alguém envolvido, sabe, com tantas coisas erradas. É alguém que é imoral, né? Dentro da igreja é uma coisa, mas lá fora sai cantando as mulheres. É alguém que dentro da igreja é uma coisa, mas vive falando mal da vida dos outros lá fora, ou dos próprios irmãos. Interessante que Paulo diz assim: não coma com essa pessoa. O que isso quer dizer? Não leve para a sua casa, para a sua mesa, aquele que fala mal dos irmãos. Aquele que fala mal. Toma muito cuidado, queridos, porque essas coisas contaminam o coração. Pessoas que chegam na tua casa falando mal de outras pessoas, ela vai sair da sua casa e vai falar mal de você também. Paulo está dizendo aí, não coma com essas pessoas, quer dizer, não fique nessa rodinha, né, participando dessas conversas. Não participe, não coma. Como que eu vou ter comunhão com uma pessoa que é das trevas? Se diz ser da luz, mas as suas atitudes demonstram que é das trevas. E trevas não tem comunhão com a luz. Você está entendendo? Mas a gente tem que se aproximar daqueles que estão aí no mundo. E quem está no mundo, gente, isso é comum, ser imoral, né? Quem está no mundo praticar coisas erradas. E aí, eu não vou chegar perto dessa pessoa aí, porque... Não, a gente tem que pregar o Evangelho. Eu trabalhei numa empresa que o meu encarregado era uma pessoa sem moral, falava muita besteira, muita bobagem. E eu ali devagarzinho, falando de Jesus, dando testemunho de vida para ele. Me perseguiu muito dentro da empresa que eu trabalhei. Mas eu ali, evangelizando. Antes de sair da empresa, já estava levando ele para as igrejas por onde eu ia. E me encontrei com ele muitos anos depois, lá no Brás. E ele falou assim: Adailton, quanto tempo? Eu sou crente, viu? E o meu filho é pastor. Você entendeu, queridos?
temos que nos aproximar das pessoas, temos que gerar relacionamento. Mas a Bíblia só te adverte para você não ter relacionamento com o falso irmão. Toma muito cuidado, peça discernimento ao Espírito Santo. Vamos voltar aqui para o texto. Então, esse centurião, ele fez o quê? Era uma pessoa de relacionamentos, fez amizade com os judeus, né? Tinha amigos ali na casa dele, e esses amigos foram até o Senhor e falaram assim: olha, essas são as palavras dele: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, nem me achei digno de ir até o Senhor. Você já parou para pensar? O texto que nós lemos no começo diz que os religiosos chegaram até Jesus e falaram assim: este homem merece um milagre porque ele é digno. E agora o centurião manda dizer: eu não sou digno de que entres na minha casa, eu nem me achei digno de ir até o Senhor. Porque dignidade, queridos, não é algo que a gente sai dizendo para as pessoas: eu sou digno. São as pessoas que vão dizer: você é digno. Eu posso dizer de você: você é digno, né? Mas você não pode dizer de você mesmo: eu sou digno. Você está entendendo? Amém? E então aquele homem disse: eu não sou digno, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Gente, Jesus ficou maravilhado quando ouviu essa palavra. Aquilo impactou o Senhor, deixou ele assim, sabe, eu já disse, maravilhado. E ele disse: nem Israel, em todo Israel, eu nunca vi algo semelhante, algo parecido. Gente, a fé desse homem, assim, surpreendeu todas as expectativas. Pessoas de fé tiveram contato com o Senhor, os próprios discípulos do Senhor. Ninguém teve uma fé no nível deste homem, porque ele usou a linguagem do próprio Deus. Dizia uma palavra. Como que Deus criou o universo? Como que o Senhor criou todas as coisas? Pelo poder da palavra. Haja luz e houve luz. Haja firmamento. Produz a terra árvores frutíferas e plantas, e tudo foi acontecendo pelo poder da palavra. E aquele homem entende que Jesus, ele é Deus. E aquele homem tem esse entendimento e diz: dize uma palavra, porque o meu servo vai ser curado. Olha o que a palavra do Senhor, queridos, vai nos dizer em Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível foi feito do que não se vê. Foi criado pelo poder da palavra. Quando a palavra for liberada sobre a tua vida, segura ela, agarre a palavra, deixa essa palavra consolidar a sua vida e declare constantemente em o nome de Jesus. Tudo o que o homem disser, se não duvidar no seu coração, mas crer no que está dizendo, será feito. Provérbios 10:11. A boca do justo é manancial de vida, mas a dos ímpios esconde a violência. Provérbios 10:14. Os sábios entesouram conhecimento, mas a boca do insensato é uma destruição repentina. Você conhece o poder da palavra, e por que você tem emprestado a sua boca para o diabo? Vamos liberar palavras de fé, palavras de vida, porque senão podemos criar um universo caótico de problemas. Mas quando a gente tem o entendimento que a fé se manifesta por palavras e atitudes, e eu libero essa fé, como eu disse na ministração anterior, precisamos verbalizar a fé. Eu criei, por isso falei. Amém. Nós vamos agradar o coração de Deus, assim como este centurião deixou Jesus maravilhado. Dizia uma palavra.
Nesse texto, eu fiquei assim, também maravilhado quando eu li, diz assim, e Jesus decidiu, que Jesus está indo, está caminhando para a casa daquele homem. Eu quero dizer que Jesus está caminhando na direção da tua casa. Jesus vai fazer uma restauração na tua vida, na tua família. O novo de Deus, as novidades de Deus virão sobre a sua família. Você terá testemunho para contar por esses dias, no nome de Jesus. Amém. Você crê? Se expresse e aplauda o Senhor. Dize apenas uma palavra. Dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Jesus libera a palavra. E quando os amigos chegaram na casa do centurião, aquele servo que outrora estava no leito de morte, ele agora está saudável, ele está bem. O poder da palavra entrou em operação. O poder da palavra de Deus está em operação sobre as nossas vidas. Em o nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora, meu Deus, por esta pessoa. Essa pessoa que está enferma. Meu Deus, tanto aqueles que estão aqui, também aqueles que estão em casa me ouvindo. Pessoas que estão passando momentos difíceis na sua vida financeira, na saúde, no relacionamento conjugal. Assim como na casa do centurião, tinha alguém que estava detido, alguém que estava paralisado pela doença. Mas eu quero declarar no nome de Jesus, assim como a palavra entrou em operação e atingiu ele, mesmo à distância, eu quero dizer que você, aí onde você está, o poder de Deus vai tocar na sua vida, e você vai ser curado, vai ser liberto, no nome de Jesus. Receba a vida, receba a restauração do eterno, para a honra e glória do nome de Jesus.